Queremos dar boa noite a todos que estão nos assistindo pela internet, acompanhando nesta noite. Esta noite é uma noite de ceia do Senhor aqui na casa. Você que faz parte dessa casa e não está aqui conosco, é uma pena que não poderá cear conosco, mas na semana que vem você vai ter uma oportunidade. Então acompanhe a gente. Bom, como a pastora Zelinda estava dizendo, ela estava daqui falando que parecia que era a primeira vez, ela ia falar só a oferta. E era a primeira vez, parecia que era a primeira vez que ela ia pregar. Então imagina eu, que vou pregar. Então o bolo estava aqui no estômago e eu falei, eu já estava quase dando a luz lá atrás. Mas o Senhor diz na sua palavra que a gente não precisa se preocupar, que é só a gente abrir a boca que Ele vai falar. Amém? Mas é mesmo sempre uma responsabilidade, porque a gente está sendo o porta-voz do Senhor. Mas a verdade é que enquanto a pastora Zelinda estava falando, ela falou exatamente o que eu pensei na hora, porque eu falei, puxa vida. E é mesmo isso, são todos os dias. Não é só quando eu subo aqui para ministrar a palavra. Na verdade, essa responsabilidade está sobre nós, porque nós representamos o Senhor na face da terra. Então, por onde eu andar, as minhas atitudes expressam Ele. Por onde eu vou, o meu falar, o meu agir, tudo o que eu fizer vai expressar aquele que eu represento. Como alguém, por exemplo, que está num carro de uma empresa, se faz uma barbeiragem pela empresa, opa, o que está acontecendo? Está fazendo mau uso do bem da empresa. Está colocando em risco o nome da empresa. E nós representamos o Senhor na face da terra. E há essa responsabilidade sobre nós. Todos os dias, onde nós estivermos, em qualquer área da nossa vida, nós representarmos o Senhor Jesus Cristo, que habita hoje dentro de nós. Amém? Vamos orar. Pai amado, obrigada por esta oportunidade, Senhor. Obrigada, Pai. É tão bom poder ouvir a Tua voz, é tão bom poder falar do Senhor. Deus, é verdade que o nosso espírito se remexe, o nosso espírito fica borbulhando. Porque é tanta responsabilidade falar como boca do Senhor. Mas eu quero nesta noite, Senhor Deus, colocar a minha vida diante do Senhor, para que o Senhor fale através de mim a cada um de nós. Obrigada porque com essa palavra eu aprendo também. Obrigada porque o Senhor me trata, o Senhor me ensina. E o Senhor é tão bom. É tão maravilhoso, é tão lindo e se revela a nós. Fica comigo, Espírito Santo de Deus. Fica conosco nesta noite, fala conosco. Nós viemos aqui por causa do Senhor. Foi nos feita esta pergunta no início do culto. Por que nós viemos aqui? Nós viemos aqui nesta noite por causa do Senhor. Fica conosco, fica conosco, fica conosco. Fica conosco se manifestando e se revelando aqui neste lugar. Nós queremos o Senhor. Nós ansiamos a Tua presença. Nós queremos ouvir a Tua voz. Queremos nos assentar aos Teus pés nesta noite. E podemos, Senhor, partilhar da ceia do Senhor e trazer à memória o que o Senhor fez por nós. Toma as nossas vidas nesta noite, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Abra sua Bíblia comigo em João capítulo 6. João capítulo 6, 54 a 57. Nós vamos ler bastantes versículos bíblicos hoje. E fala assim, João, capítulo 6, 54 ao 57. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. E eu ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim.
Esses versículos, alguns talvez até já ouviram bastante a respeito disso, por esses dias. E parte dessa palavra, o meu esposo Henrique tem crédito nela. Porque esse versículo, quando eu ouvi esse versículo, o Henrique trouxe num discipulado de louvor. A gente estava no discipulado e ele trouxe essa palavra, então o pessoal do louvor ouviu bem essa palavra, ele falou a respeito disso. Mas desde quando ele compartilhou comigo essa palavra sobre comer da carne e beber do sangue, isso ficou impregnado no meu espírito. E eu fiquei comer da carne e beber do sangue. Comer da carne e beber do sangue. Eu falei, Deus, o que é comer da carne e beber do sangue? E mais, a palavra fala, aquele que comer da carne e beber do sangue vai permanecer em mim e eu vou permanecer nele. E assim como eu vivo pelo Pai, esse vai viver por mim. E é mais do que ceiar, é mais do que... Porque nós na ceia comemos do pão e bebemos do vinho, que representa a carne e o sangue de Jesus. Mas era mais do que isso. E nós meditamos bastante a respeito dessas coisas. E eu vou falar um pouco a respeito daquilo que Deus foi ministrando. E a Bíblia inteira aponta para Jesus. E eu quero ler com vocês 1 Coríntios, quem quiser acompanhar, capítulo 10, do 1 ao 4. Fala sobre o povo de Israel lá no Egito, no deserto, depois de sair do Egito. Primeira Coríntios 10, do 1 ao 4. Fala assim, ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. E todos comeram de uma mesma comida espiritual e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. A Bíblia toda aponta para Jesus. Tudo o que vai acontecendo no Velho Testamento fala a respeito de Jesus. Fala a respeito do Messias que haveria de vir. E no deserto o povo de Israel comeu do pão. Essa comida espiritual que Paulo está dizendo que o povo comeu, foi o maná que desceu do céu. O maná que Deus todos os dias fazia descer do céu, e eles comeram do maná e beberam da água que saía da rocha. E os dois tipificam a Jesus, figura do Cristo, que havia de vir e dar a sua carne e o seu sangue para a remissão da humanidade. E vocês se lembram de uma pregação do apóstolo Cristiano, quando ele fala que o propósito de Deus, ele traz embrulhado? Vocês se lembram disso? Deus traz embrulhado, e à medida quando chega o tempo certo, se é revelado. Esse embrulho é retirado e é revelado. E como ele disse, Jesus, enquanto ele caminhou aqui na terra, até os 30 anos, ele veio embrulhado na figura do carpinteiro, filho do carpinteiro José. Mas aos 30 anos Jesus foi revelado ao mundo. E lá em João, no capítulo 1, do 29 ao 34, relata a respeito do batismo de Jesus. E fala assim, no dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele e disse, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse, após mim vem um homem que é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu, por isso batizando com água. E João testificou dizendo, eu vi o Espírito descer do céu como pomba e repousar sobre ele. E eu não o conhecia. Mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse, sobre aquele que vires descer o Espírito, e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. E eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. Então, por que Jesus foi batizado? O batismo era para a remissão dos pecados. As pessoas vinham até João Batista, se arrependiam dos seus pecados,
E então o João Batista os mergulhava e depois, quando eles eram retirados, simbolizando que os pecados estavam sendo perdoados. E por que Jesus foi até João Batista? Por que Jesus foi ali ser batizado? Ele não tinha pecado. Mas a Bíblia diz que ele tomou sobre si os nossos pecados. E a Bíblia diz também que foi revelado a João Batista que aquele sobre o qual descesse o Espírito Santo em forma de pomba, esse era aquele que o Senhor havia enviado. Então Jesus foi batizado por João Batista para que ele fosse revelado, para que o Filho de Deus, o Messias, fosse revelado à humanidade. E também para nos deixar um princípio, porque Jesus passou por todas as coisas que um homem precisava passar para nos deixar como ensinamento, para nos mostrar que nós também deveríamos passar por isso. Então ele disse, olha, eu fiz primeiro, eu me batizei, então vocês também vão se batizar. E ali o Filho de Deus foi revelado. Ele não nos pede nada que ele não tenha feito. Ele não nos pede nada que ele não tenha passado. Jesus foi homem, carne, viveu aqui entre nós. Então tudo que o Pai te pede hoje, tenha certeza que Jesus já passou por isso. E ele passou e venceu. E você também vai vencer. Porque ele venceu todas as coisas na cruz do Calvário. Amém. E a partir daí então, Jesus vai se revelando de acordo com o que ia acontecendo no meio do povo. Então primeiro ele é batizado. O livro de João é lindíssimo, é brilhante. Porque fala da vida de Jesus de uma forma especial. Ele relata detalhes de coisas a respeito da vida de Jesus. E logo após Jesus ser batizado, então vai acontecendo uma série de acontecimentos. Uma série de coisas vão acontecendo. E aí, antes de eu chegar numa parte do livro de João, lembra que Paulo falou a respeito do povo de Israel lá no deserto? Ele falou que eles foram batizados pela nuvem e por terem passado na travessia do mar. Isso já tipificava Jesus quando seria batizado por João Batista. E aí lá em Êxodo, vamos lá se você quiser ir comigo, em Êxodo no capítulo 13. No versículo 21. Fala assim, durante o dia, o Senhor ia diante deles numa coluna de nuvem, para guiá-los no caminho, e de noite numa coluna de fogo, para iluminá-los. E assim podiam caminhar de dia e de noite. A coluna de nuvem não se afastava do povo de dia, nem a coluna de fogo de noite. Então o Senhor, durante todo o povo, tudo que o povo de Israel precisou no deserto, o Senhor proveu. Porque Ele é o Deus provedor. Tudo o que você precisa na sua vida, o Senhor é aquele que tem capacidade para poder prover sobre a sua vida. Porque Ele é o Deus Todo-Poderoso, o Jeová Jiré, o Deus provedor. Então, ali estava a nuvem, a coluna de nuvem para guardar o povo de dia, do sol do deserto. E a coluna de fogo para iluminar o caminho e para aquecer o povo de Israel, porque o deserto também na noite é fria. E continuando lá em Êxodo, fala a respeito do pão, que o Senhor alimentou o povo de Israel durante todo o tempo do deserto. Em Êxodo no capítulo 16. No versículo 4. Disse, porém, o Senhor a Moisés, eu lhes farei chover pão do céu. O povo sairá e recolherá diariamente a porção necessária para aquele dia. Repita comigo, diariamente. Com isso, os porei à prova para ver se seguem ou não as minhas instruções. Vou parar aí. O que vocês repetiram comigo? Já esqueceram? O que vocês repetiram? Diariamente. O povo então de Israel estava ali no deserto e começou a reclamar com Moisés. E falou, era melhor que a gente tivesse morrido lá. Nós estamos com fome. Nós tínhamos lá o pão que a gente podia comer. Então o Senhor dá então o pão do céu. Que eles deram o nome de maná.
E o Senhor disse que diariamente era para eles colherem desse pão. E era para eles guardarem parte desse pão para mostrar às suas gerações. Para que eles pudessem se lembrar de como o Senhor cuidou deles durante todo o momento que eles estiveram no deserto. Aí Jesus, como eu disse a vocês, tudo na Bíblia aponta para Jesus. Jesus então é batizado. E aí ele chega num momento onde o povo vem até ele. E acontece ali que o povo estava muito tempo ouvindo a Jesus. E os discípulos de Jesus chegam para Jesus e falam: Jesus, tem muita gente. A gente precisa dar de comer esse povo. Então vem um rapazinho, tinham 5 pães e 2 peixes. E Jesus faz a primeira multiplicação dos pães. E ele dá graças a Deus e os pães se multiplicam. E toda aquela multidão come do pão. E aí passam alguns dias e aquele povo continua indo atrás de Jesus. E chega num momento que Jesus fala assim: olha, vocês estão vindo atrás de mim, não é porque vocês veem coisas maravilhosas que eu tenho feito. Vocês estão vindo atrás de mim porque eu os alimentei. Porque vocês queriam pão, vocês comeram e se saciaram. E aí lá no capítulo 6 de João, Jesus revela mais uma parte de quem ele é ao povo de Israel. João no capítulo 6, no versículo 51, ele fala: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Então Jesus estava ali revelando, porque eles estavam falando assim: mas como assim? Você é o pão do céu? Por acaso Deus nos deu o pão vivo, o pão que desceu do céu, o maná? E ele fala: eu sou o pão vivo. Aquilo falava a meu respeito. Tudo o que aconteceu lá falava a meu respeito. Eu que estou aqui entre vocês. Eu sou o pão que pode saciar a sua fome. E aqui, lá em Êxodo, falava que eles deveriam colher diariamente. Então nós devemos comer do Senhor diariamente. E comer dele diariamente é relacionamento. Não é simplesmente ler a sua palavra. É ler a palavra, é meditar na palavra. É ter uma vida de intimidade com o Senhor, de relacionamento com o Senhor. Comer da carne dele é isso. É ter uma vida de intimidade com ele. E aí, continua mais uma parte do Senhor Jesus se revelando. Voltando lá em Êxodo, no capítulo 17, ele fala assim: Deus fala a Moisés: eis que eu estarei ali diante de ti sobre a rocha em Horebe, e tu ferirás a rocha, e dela sairão águas, e o povo beberá. E Moisés assim o fez, diante dos olhos de Israel. Então lá no deserto, o povo de Israel também começou a murmurar e reclamar com Moisés: você nos trouxe aqui para morrer de sede? Então Moisés fala ao Senhor: Senhor, o que eu faço com esse povo? E Deus falou: vai até a rocha, e toca na rocha, e da rocha sairá água. E aí Jesus então vai se revelar ao povo de Israel: quem é essa rocha? Quem é essa água? No capítulo 7 de João, ele vai falar a respeito disso. Capítulo 7 de João, 37 ao 39. Fala assim: e no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu interior. E isto disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Se você ler a Bíblia simplesmente passar por esse capítulo 7 de João, você vai ler e pronto. Mas aqui tem um detalhe que fala no último e grande dia da festa. E aí o Henrique foi pesquisar e essa parte eu peguei dele. E a festa dos tabernáculos é uma festa perpétua. Também chamada de festa das colheitas. Para que Deus instituiu isso entre o povo de Israel, para que eles se lembrassem que durante todo o tempo que eles estiveram no deserto, eles habitaram em tendas, eles habitaram em barracas.
E ali então eles se lembravam e todos os anos eles vinham até Jerusalém, vinham toda a família até Jerusalém para celebrar uma festa ao Senhor, para trazer à memória o tempo que eles estiveram no deserto e o Senhor os guardou. E muitos vinham de todas as partes de Israel, de todas as partes de outros lados também, e chegavam até Jerusalém em caravanas, preparavam as suas tendas com ramos de árvores, e eles enfeitavam tudo, e eram 7 dias de festa. Então olha o detalhe, aqui fala, no último e grande dia da festa. Então eram 7 dias de festa, e o último dia, o 7º dia da festa, era o cume da festa. Era o dia mais esperado da festa. Nesse dia acontecia algo importante, que aí cai a chave, dá para entender, cai a ficha de por que Jesus disse isso. Eu sou a água, quem tem sede vem a mim e beba dessa água. Porque o que acontecia no último dia da festa? Eles realizavam as lavagens cerimoniais, que faziam referência de quando Moisés tirou a água da rocha. Então, Jesus chega na cerimônia mais marcante da festa, que era chamado o regozijo no local da retirada da água. Era entregue a oferta de libação, de vinho. Libação é um vinho que é oferecido ao Senhor. Então os sacerdotes e os levitas, eles iam buscar água na fonte de Siloé, que era em uma rocha perto do templo, levando consigo um vaso para enchê-lo de água. Após o sacrifício, o sacerdote responsável pelo serviço do dia subia até o altar e derramava a água do vaso sobre uma bacia, e o vinho sobre outra bacia. E na sequência, o conteúdo de ambas bacias era derramado sobre o altar. E todos os presentes, jubilando, diziam: Eis o Senhor Deus, que é a minha força e o meu cântico. Vós com alegria tirareis água das fontes da salvação. Na tradição judaica, essa cerimônia comemorava a rocha da qual brotou água viva e que acompanhou os israelitas durante a sua peregrinação no deserto. Então, o último dia era o dia então que os sacerdotes e os levitas iam até a fonte de Siloé. E tem algo interessante aqui, porque a fonte de Siloé brotava de uma rocha. A água no deserto brotou de onde? De uma rocha. E Jesus é essa rocha. Onde eles iam buscar água na festa? Na fonte de Siloé, que significa enviado. Jesus foi enviado ao mundo para remir os pecados de toda a humanidade. Ele foi enviado como água para nos limpar, para nos lavar, para nos redimir. E bem na hora do sacrifício, na hora que os sacerdotes derramavam da água e do vinho ali, Jesus se levanta e clama: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Clamar é proferir em alta voz. Então ele não estava falando como eu estou falando aqui. Clamar é gritar, é bradar. Então imagina a cena. Religiosamente, os sacerdotes indo em procissão até a fonte de Siloé, tirar água da rocha. E aí eles pegam e vão religiosamente até o templo. E chega ali diante do templo, entra, vai diante do altar, derrama a água, derrama o vinho. Quando derrama os dois, eis que Jesus brada em alta voz. Imagina a cena. De repente todo mundo religiosamente, todos os anos do mesmo jeito. E de repente, se alguém tem sede, venha a mim, beba! Acho que todo mundo deve ter tomado um susto e olhando. Que isso? Que doido é esse? Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirá rios de água viva. Oh, foi um alvoroço. Foi um alvoroço. Jesus estava dizendo: olha, eu sou a água viva.
Eu que vocês por tanto tempo vêm, ano após ano, religiosamente, trazendo à memória, para se lembrar do Messias que havia de vir. Eu sou o Messias. Desperta, Israel, eu sou o Messias. Oh, hoje nós podemos beber dessa água. E mais ainda, beber desse sangue. A água era misturada ali com aquele vinho. Nós podemos beber do sangue de Jesus que foi derramado ali na cruz do Calvário por nós, para nos limpar, para nos redimir. Ele falava da água, quando Jesus disse sobre a água, ele falou da água que seria o Espírito Santo que seria derramado. Lembra quando ele falou, que eu li no início, sobre comer da carne e beber do sangue? Falou do Espírito Santo que haveria de ser derramado, e o Espírito Santo já foi derramado sobre nós. Já foi derramado sobre toda a carne. O Espírito Santo hoje habita dentro de mim e dentro de você. E não parou por aí, porque depois da festa dos tabernáculos, a festa acabava depois dos 7 dias, eles tinham uma outra celebração no 8º dia. E tem uma outra chave aí que Jesus continua a se revelar para o povo de Israel. Olha, eu sou o Messias que veio. Porque depois dos sacrifícios, eram acesos 4 grandes candelabros de 7 braços. E eles tinham vários litros de óleo e pavios feitos de vestes sacerdotais, que iluminavam toda a área do templo. E eles iam ali, em procissão, andando por Jerusalém, com aquela luz. Andavam por Jerusalém com aqueles candelabros, os castiçais. E de repente, Jesus se revela mais uma vez. Nesse contexto, lá em João 8, que fala que continuou no 8º dia da festa, Jesus disse outra vez, João 8:12, falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo, o povo andando em procissão com os castiçais, Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. O povo ainda estava cumprindo os ritos sagrados, ainda estava cumprindo religiosamente toda a tradição judaica. E de repente o Cristo se revela a eles. Ele fala, oh, alô, eu estou aqui. Eu sou o Messias. Eu sou o Cristo. Eu sou aquele que foi prometido a vocês. Mas eles não creram em Jesus. Muitos creram. Mas o seu povo, para o qual ele havia sido enviado, não creram nele. Mas Jesus disse, bem-aventurados os que não viram e creram. Bem-aventurados os que não viram e creram. E Jesus, quando ele estava aqui, ele rogou ao Pai, lá no capítulo 17, quando ele ora ao Pai, ele fala, Pai, eu rogo por aqueles que hão de crer em mim. Ele já orava por nós. Ele já orava por nós. Ele falou, Pai, guarda eles. Eu oro por aqueles que hão de crer. Somos eu e você. Ele já pensava em mim e você. O Cristo que se revelou ao mundo já pensava em mim e em você. E rogava ao Pai por nós. E então Jesus diz, a minha comida, como a pastora Zelinda falou a nós, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Foi o que Jesus deixou para nós como ensinamento. Durante todo o momento que ele viveu aqui nesta terra, ele não viveu para si mesmo. Ele viveu para cumprir a vontade daquele que o enviou. E esse é o nosso chamado. Viver a vontade daquele que nos enviou. Nos chamou e nos enviou. E João no capítulo 6, do 38 ao 40, Jesus disse, eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Porque a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia.
E o convite do Senhor Jesus para nós nesta noite, hoje, é comer da sua carne e beber do seu sangue. É mais do que ceiar. A ceia é um símbolo, a ceia é um memorial. Como a festa dos tabernáculos, como a festa que o povo ia diante do Senhor. Mas é mais do que isso. É mais do que nós trazemos isso à memória. É vivermos com as nossas atitudes, no nosso dia a dia, é onde nós estivermos, manifestar o Cristo ressuscitado que habita em nós. Onde nós estivermos. Ele quer que a gente vá além. Crer nele e viver por ele. Ele disse: quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. A minha carne verdadeiramente é comida e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Comer a carne e beber o sangue é viver por causa do Senhor. É não ter outra razão de viver. É não ter outro motivo para viver. É entender isso. É viver por causa dele. Quando alguém vive por uma causa, alguém dá a vida por essa causa. Quando alguém vive por uma causa, abre mão de si mesmo, abre mão das suas vontades por esta causa. E o Senhor nos chama a viver por causa dele, como ele viveu por causa do Pai. Durante todo instante aqui, ele viveu por causa do Pai e não para si mesmo. E sabe uma coisa? Quando nós entendemos o propósito de Deus na nossa vida, não é pesado. Amém? Não é pesado. Sabe? Não é pesado assim, ai, eu tenho que comer da carne e do sangue, ai, eu não posso fazer isso, ai, não posso fazer aquilo, porque eu não posso ir para tal lugar, porque eu não posso falar desse jeito. Não, não é pesado, porque você entendeu para quem você vive. Você entende para quem você vive, quem você representa. Você entende. Sabe um filho que é parecido com o pai? Sabe um filho? O filho não precisa se esforçar para parecer com o pai. Você bate o olho no filho e vê que ele é a cara do pai. O jeito dele lembra o pai. Não é pesado para ele. Porque ele convive com o seu pai. Porque isso está dentro dele. Está no seu DNA. E está no nosso DNA. Porque somos filhos. Somos filhos de Deus. Está no nosso DNA, então não é pesado. Porque à medida que eu me relaciono com Ele, à medida que eu vivo com Ele, eu reflito o meu Pai. Sabe quando fala que os filhos são um reflexo de quem são os pais? Nós precisamos ser reflexo do nosso Pai. Jesus era o reflexo do Pai. Ele falava: quem vê a mim, vê o Pai. Será que a gente pode dizer isso? Quem vê a mim, vê o Pai. Jesus foi isso. E tudo que Ele viveu aqui, Ele viveu para nos mostrar que é possível. Ele falou: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Mas contudo seja feita a tua vontade e não a minha. Comer e beber a carne e o sangue é viver pelo Pai e fazer a sua vontade. Esse é o convite dele para nós hoje, nesta noite, para nós trazermos isto à memória, comer da sua carne, beber do seu sangue, permanecer nele e viver por causa dele. Amém? Amém.